Hoje, a liturgia, né, a liturgia também, né, traz, né, um grande santo. Quem sabe o santo de hoje? São Camilo de Leles, né? Camilo de Leles. Aliás, temos até uma pessoa, né, com o nome Camilo de Leles. Assim, levanta a mão, está lá o nosso representante Camilo de Leles. Foi por causa do santo, com certeza, né? Vamos colocar lá, gente. Vamos então, olhando para o telão agora, vamos, antes do evangelho aqui, vamos conhecer um pouquinho a história desses nossos santos. A gente sempre, porque os santos, minha gente, os santos, eles são como setas, né? Setas que nos apontam para Deus. É como a gente vai numa rodovia, né? Enfim, eu vou daqui a São Paulo, vou daqui para o interior, para onde, assim, aí de repente, pelo caminho eu vou vendo placas, opa, placas, estou indo no caminho certo. Então os santos são essas placas que nos mostram, siga por aqui. O interesse não é a placa, é a chegada, é o céu. Então os santos são aqueles que nos apontam como placas, né, para a gente chegar ao céu. E um deles hoje, São Camilo de Leles, 1550, 1614, né? Filho de uma família nobre e tradicional. Camilo foi gerado quando seus pais já eram idosos. Sua mãe Camila Compelli era uma boa cristã e cuidava da casa. O seu pai, João de Leles, um homem de carreira militar que passava muito tempo fora de casa, militar, né? Após perder seu pai aos 19 anos, se voluntariou no exército veneziano, onde testemunhou como era a vida de enfermos agonizantes que viviam diversas doenças. Em 1570, com 20 anos de idade, Camilo teve um encontro que mudaria a sua vida. Conheceu um jovem frade franciscano e sentiu-se atraído pelo carisma de São Francisco de Assis. Por isso, logo pediu para ingressar na ordem dos franciscanos, mas seu pedido não foi aceito, porque Camilo tinha o grave problema de uma úlcera no pé. Diagnosticado com um tumor incurável e sem dinheiro para cuidar-se, Camilo partiu para Roma para pedir socorro no Hospital Santiago. No local, ele se ofereceu para trabalhar como auxiliar de enfermeiro, para assim também cuidar da sua enfermidade. Ele foi sentindo que Deus o chamava a uma missão que seria também a sua via de santificação. Camilo viveu uma bela amizade com São Filipe Neri e, sob sua orientação, voltou aos estudos aos 32 anos. Então, nunca é tarde para aprender, né, gente? Em 1584, com seus 34 anos, foi ordenado sacerdote. Padre Camilo fundou a Irmandade dos Voluntários dos Enfermos, para cuidar dos doentes, pobres e miseráveis. Em 1591, a congregação foi elevada pela Santa Sé Apostólica à categoria de ordem religiosa, sendo conhecida como Ordem dos Ministros dos Enfermos, camelianos. Mesmo com as dores do seu tumor no pé, São Camilo trabalhou duro até suas forças se esgotarem e ele falecer aos seus 64 anos de idade, no dia 14 de julho de 1614, em Roma, né? Em 29 de junho de 1746, dia da festa de São Pedro e São Paulo, o então Papa Bento XIV declarou como santo o nome de Camilo de Leles, né? Então aí temos a história dele. São Camilo de Leles, rogai por nós. Então um pouquinho da história aí para a gente entender esse grande homem, né? Os fundadores aí dos padres camilianos, que nos ajuda inclusive a entender o evangelho de hoje, a história dele, né? Essa busca, né, pela santidade. Jesus aqui, minha gente, no evangelho, eu vou citar 3 momentos aqui do evangelho, né? Primeiro, Jesus, assim, naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. Parece até um texto contraditório, um evangelho contraditório, né? Não é, a gente não prega, né, Jesus, o príncipe da paz, né, o homem do bem, da harmonia, o homem do perdão, o homem da paz, da família, enfim. De repente ele está aqui falando: não pense que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, né, eu vim trazer a espada, né? Ou seja, o que Jesus está falando aqui em todo esse evangelho, né? Fala assim, ó: quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Vai dizer assim, ó, quem recebe um profeta, não, assim, ó, quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. Ou seja, que palavras duras estas de Jesus hoje.
Mas o que está pedindo Jesus, minha gente? O que está pedindo Jesus para cada um de nós hoje? Tá? É claro que Jesus não veio trazer a violência física, e muito menos a apologia, muito menos defender a violência, não quer isso. É claro que Jesus não quer que a gente odeie pai e mãe, enfim, irmãos aqui, de fato, vim separar o filho do seu pai. Jesus não veio trazer essa divisão. Jesus não veio, ele é o homem da família, é Deus que criou a família, que defende a família, que defende o matrimônio, o casamento. Não vem Jesus para separar, para dividir. Então o que está querendo dizer Jesus? Alguma coisa muito séria ele está querendo dizer aqui, concluir esse grande discurso missionário, né? Ou a gente toma partido, né? Ou a gente se converte a Ele e assume Jesus de fato como o Senhor de nossas vidas, ou a gente fica querendo Jesus, Deus, mas não abre mão das coisas do mundo. Ou é Jesus ou nada, minha gente. Ou é Jesus ou nada. É a radicalidade. Não se trata da violência de separar a família, pelo contrário, é a radicalidade de colocar Jesus como o centro de sua vida, o centro de sua vida. Por isso assim que acontecem muitas coisas no dia a dia, e a gente presencia isso. Ou seja, quando a pessoa está vivendo uma vida santa, está vivendo uma vida espiritual, está vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, está se esforçando, vem na missa, comunga, confessa, enfim, tem uma vida. De repente essa pessoa começa a ceder, abre mão disso tudo, porque entrou num relacionamento proibido, irregular, pecaminoso. Adivinha quem que sai perdendo nessa história, minha gente? Deus. A pessoa já não vem mais da igreja, não vai na missa, não se confessa porque tem consciência que está no pecado, mas não quer abandonar, né? Então é isso que Jesus está dizendo assim, ó, ou seja, ou a gente coloca Jesus em primeiro lugar e o resto vem como consequência. Não é que a gente deva odiar pai e mãe, não se trata disso, pelo contrário. Mas por quê? E aí que está o grande segredo. Porque eu amo a Deus em primeiro lugar, porque eu amo Jesus em primeiro lugar, eu amo a esposa, eu amo o esposo, eu amo os meus filhos, eu amo meus amigos. Mas Deus em primeiro lugar, é o amor de Deus em primeiro lugar, é esse chapéu, esse guarda-chuva do amor de Deus em primeiro lugar na minha vida, que me faz amar, perdoar, ser compreensível, ajudar, ser caridoso. Então é isso que Jesus está pedindo para cada um de nós hoje aqui, que viemos ao encontro. Colocar Jesus em primeiro lugar, colocar o amor de Deus em primeiro lugar. Se eu coloco Jesus em primeiro lugar, o resto acontece. O resto acontece. Por que muitas vezes as coisas patinam em nossas vidas? Porque a gente coloca outras prioridades, outros amores. E aí vem Jesus com um chicote na mão, né? Não vim trazer pensa que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque quem se posiciona por Jesus, quem assume o projeto de Jesus para a sua vida, vai ser incompreendido, caluniado, difamado, taxado de carola, de beato, não sai atrás da batina do padre. É assim que é, né? Mas é aquele que busca as coisas de Deus, é aquele que quer viver os valores espirituais. A primeira leitura hoje nos ensina, minha gente, assim, também uma grande lição. A gente sabe da história, a gente refletiu aqui nesses dias, né, passados, enfim, a história de José do Egito. Lembra do José do Egito? Que não é o São José, é o José do Egito, né, filho de Jacó. José do Egito, que foi vendido pelos irmãos, enfim, que foi parar no Egito, e de repente Deus fez uma obra grandiosa na vida dele, e ele foi instrumento de salvação, não só da família, mas de muita gente. Só que daí ele morreu. O faraó bonzinho morreu também, e a gente começa a perceber agora o movimento da história da salvação, a história de Israel, a história do Antigo Testamento, que a coisa começa a mudar. Morreu José, morreram os irmãos de José, morreu o faraó bonzinho, que acolheu José, que deu o título de José de ministro supremo lá do Egito, e agora começa a mudar. O povo judeu estava crescendo no Egito, e aí começa a mudar. Opa, esse povinho aí está crescendo demais. Se a gente não fizer nada, ele vai crescer tanto, que vão tirar o nosso lugar. Esse povo vai tirar o nosso lugar. Está na hora da gente fazer uma coisa. E adivinha qual foi a solução?
A solução? Preservar as menininhas e mandar matar todos os meninos. Todos os meninos, né? Lá atrás aconteceu isso. Na época de Jesus vai acontecer a mesma coisa. Lembra quando ele foge para o Egito? Que Herodes mandou matar as crianças lá em Belém? Então acontece a mesma coisa, né? E aí a gente vai começar a perceber que um menino também foi salvo. Um menino vai ser salvo ali para começar a ser instrumento de salvação na vida do outro. Eu esqueci o nome desse menino, gente. Moisés. Então a gente vai começar a perceber a história de Moisés. Ou seja, o que está querendo dizer? Assim como a gente viu a história de São Camilo, assim como Jesus está colocando assim, é o amor de Deus em primeiro lugar, né? O amor a Jesus em primeiro lugar, e o resto é decorrente desse amor. Ame a Deus e o resto você vai ver que vai fluir na tua vida. Busque a Deus em tudo e o resto vai fluir na tua vida. Mas para buscar a Deus em tudo na sua vida, você tem que também priorizar, minha gente. Você tem que buscar, você tem que demonstrar esse amor. Às vezes você está vivendo situações complicadas na tua vida, por quê? Porque você está deixando Deus de lado. Porque você está deixando Deus de lado. E não adianta vir reclamar, porque a solução, busque Deus em primeiro lugar. A tua vida de oração, a tua vida de igreja, a tua vida eucarística, a tua vida de perdão, de reconciliação, coloque Deus em primeiro lugar, que a bênção começa a aparecer. Coloque Deus em primeiro lugar, que você vai perceber a bênção acontecendo na tua vida. Agora, se você coloca Deus é mais um no tempo da tua vida, paciência. Então, grande lição hoje aqui. Nós podemos ser instrumentos da graça de Deus, assim como vai ser Moisés, mas também instrumento da graça de Deus, desde que Deus ocupe o primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Pergunta para aquela pessoa do seu lado, Deus ocupa o primeiro lugar na tua vida? Pergunta, Deus ocupa de verdade? Né? Deus ocupa? Né? Então está aí assim, uma boa reflexão para a gente voltar para casa hoje, assim, Senhor, né? Eu pequei, estou pecando, o Senhor não é o primeiro lugar na minha vida, não. Eu quero a partir de hoje renovar a minha fidelidade, a minha aliança, o meu compromisso contigo. Amém? Amém?